Bom dia, povo de Deus, varão, varô. Se a mensagem aí está falando com vocês, nos ajuda aí a compartilhar aí. Deixa o seu joinha aqui para que o YouTube aí veja que a nosso tema, a nossa mensagem, nossos vídeos aqui é de muita importância aí para vocês. O seu joinha aí vai nos ajudar bastante. Se a palavra falou com você, compartilha ela com alguém aí. Se interessar aí, inscreve no nosso canal aí, dá uma força aí para nós aí. Agora vamos para a mensagem. Bom dia, povo amado. Agora são 2h43 e eu venho aqui compartilhar algo com vocês que o Senhor trouxe ao meu coração. E o interessante é que é mais ou menos quando eu estou dormindo, o Senhor traz algo ao meu coração a respeito da palavra dele, a respeito de algum entendimento, e eu venho cá e compartilho com os irmãos, porque a palavra do Senhor diz que não há nenhum na terra que é santo. Todos nós somos pecadores, mas eu acredito que por mais que a palavra de Deus diz que eu sou pecador, e eu sendo pecador, através dos meus vídeos, eu poder estar ajudando cada um de vocês aí a sair da situação que vocês se encontram, ou poder trazer uma clareza para cada um de vocês, porque na realidade, como a palavra de Deus diz que nós somos pecador, então não é eu que vou fazer a diferença na sua vida, mas sim a fé que você tem através da mensagem que eu estou trazendo, que vai mover Deus a agir na sua vida, porque quem muda e quem transforma é o Espírito Santo, porque lá em Moisés, Deus falou para Moisés apenas ele falar, quem faz é o Senhor. Então eu tenho esse entendimento, que às vezes eu trago uma mensagem aqui, às vezes meu vídeo está falando uma mensagem, mas essa mensagem também ela está servindo para mim, porque eu também como pecador, eu estou lutando para viver ela, porque a partir do momento que ela sai da minha boca, eu já tenho uma responsabilidade de viver ela, e todos os dias eu busco a estar querendo viver o que o Senhor me orienta e fala através da minha boca, ou fala no meu coração através da sua palavra. E essa noite eu ali deitado ali, Deus trouxe um texto ao meu coração e trouxe uma interpretação, e essa interpretação ela foi muito interessante. E eu vou compartilhar ela com vocês, que está lá em Mateus 4, 18 ao 22, que diz assim: Jesus chama 4 pescadores. Jesus estava andando pela beira do lago da Galiléia quando viu 2 irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhe disse: venha comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filho de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os 2 e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com Jesus. Louvado seja Deus, Pai. Que essa mensagem possa trazer um entendimento a nós, porque da mesma forma que eu estou trazendo ela para vocês, através do vídeo, ao mesmo tempo Deus também está falando no meu coração a respeito desse texto. Por que esse texto aqui foi o que o Senhor trouxe ao meu coração? A respeito de pescadores de alma. Por que eu falo isso? Porque hoje, dentro do povo de Deus, porque o que o Senhor trouxe ao meu coração foi desse jeito. Quando Deus escolheu Abraão, ele escolheu para ter um povo do Senhor, que serve ao Senhor, que cultua ao Deus. E durante esse percurso todo, Deus veio preparando um povo para ser o povo de Deus, povo de Israel. E durante lá veio Jacó, depois passou para ser Israel,
E nesse processo todo, Deus veio levantando profetas, sacerdotes e às vezes usava rei para que levasse as mensagens ao povo, dando a orientação aos líderes, para que os líderes passassem para todos aqueles liderados, principalmente o rei. Os profetas anunciavam ao rei e davam direções ao rei, e o rei orientava o povo e guiava o povo dentro das possibilidades mais próximas da obediência à palavra de Deus. E Deus sempre sendo mentor ali. Quando via que o povo estava saindo muito do caminho dele, ele levantava um profeta, o profeta ia lá e orientava o povo. Só que em Mateus, o começo do Novo Testamento, esse profeta, sacerdote, ele veio como um líder para orientar um povo a outra nova visão, uma visão que muitos ainda não conheciam. Por mais que aquele povo de Israel, todos eram um povo escolhido de Deus, mas dentro desse povo, Deus separou e orientou alguns para ser pescadores de alma. E aqui nesse momento aqui, quando o Senhor começou a buscar esses pescadores, que a profissão tradicional lá era pescadores, mas só que no lugar de eles já conhecer como pesca de peixe para se alimentar, Deus ia mostrar para eles como agora eles ser pescadores de alma. E nesse momento aqui que Deus trouxe uma revelação no meu coração a respeito das lideranças de igreja. Por que eu falo isso? Porque tem vez que o membro chega na igreja, às vezes ele chega como um servo, um membro do povo de Deus. Ele é um filho de Deus, mas ao mesmo tempo ele ainda não sabe o que é o chamado dele e o que ele precisa fazer na função dentro da igreja. E às vezes, muitos mais conhecedores da palavra de Deus, às vezes pode concordar ou discordar. Aqui eu vejo uma das primeiras doutrinas que Jesus implantou, e eu creio que foi a única, que é o que? Treinar membros para ser pescadores de alma. Você que é líder de igreja, você que é pastor, aqui o Senhor trouxe ao meu coração a respeito do membro chegou na igreja, foi convertido, foi evangelizado, e ao momento que ele chegou, a igreja, o pastor, a liderança, abraçar ele, e durante o processo de treinar, de ensinar, de instruir ele para ser um outro pescadores de alma, para ele começar a ter o entendimento que a necessidade maior do reino de Deus é pregar, resgatar o máximo de vidas que estão perdidas nesse mar da vida. Então, quando você chega na igreja, se a gente for olhar na palavra de Deus, Jesus estava passando e viu aqueles que ele tinha que chamar para ser treinado por ele, para ser pescador de alma. Então, aqui eu vejo diante da palavra do Senhor visões, Deus olhar para aqueles no meio daquela multidão e falar: você tem no seu interior, eu estou vendo que você pode ser um pescador de alma. E isso chama-se visão de liderança. O que? É você observar as suas ovelhas e saber para cada função cada uma tem. E hoje no Novo Testamento, Paulo dividiu os afazeres da igreja. Uns para ser presbítero, outros para ser diaconisa, você entendeu? Outros para ser evangelistas, outros para ser ministro da palavra de Deus, você entendeu? E outros para serem pastores. Mas a partir do momento que o membro entra dentro da igreja, ele entra como filho de Deus. Mas se o pastor não tiver uma liderança, assim, um espírito de liderança, de olhar para aquela ovelha e falar: não, você vai mais para o círculo de oração, e começar a instruir ele no círculo de oração: não, você vai ser evangelista, você vai ser pescador de alma, você tem um dom para ir para o louvor, para ser um levita, treinar você para ser um levita, qual é a função de um levita, de um ministro de louvor, você entendeu? Qual é a função do presbítero, onde o presbítero age, você entendeu? E hoje, dentro dessa palavra aqui, o Senhor fala no meu coração a respeito disso, das lideranças, começar a trazer os novos convertidos
mais para próximo, como Jesus fez com seus discípulos, porque depois de 3 anos que Pedro foi ser convertido, você entendeu? Muitos ali não entendiam, por mais que estava vivendo o sobrenatural junto com Deus, ali vendo muitos milagres acontecer, mas ao mesmo tempo eles ainda não estavam entendendo aquilo. Por isso que eles ainda não estavam deixando algumas culturas da sua natureza de costume para viver aquele novo. Mas quando eles viram que Jesus estava partindo e que eles começaram a entender que a palavra de Deus, o que de Deus estava falando, que começou a se cumprir na vida deles, foi aonde que eles começaram a ter a clareza e o entendimento de tudo aquilo que eles tinham passado junto com Deus, de tudo aquilo que Deus tinha ensinado. E naquele momento, a única coisa que eles começaram a fazer foi obedecer a palavra de Deus, as instruções que Jesus tinha dado, e imitando tudo que Jesus tinha feito a respeito dos milagres, a respeito das curas, que fez o movimento cristianismo crescer ao ponto de que hoje, através do aparelho celular, está trazendo essa mensagem ao coração de vocês. Por isso que todos nós que viemos para dentro de um membro, de fazer parte de um membro de uma igreja, de uma dominação, às vezes nós viemos sem entender, só com o desejo de mudar de vida. Mas ali dentro, durante a caminhada, Deus vai usando os pastores, vai usando a liderança para nos instruir no que nós devemos fazer, qual é a nossa função dentro da igreja. Mas às vezes hoje, como o dia está todo corrido, tudo acelerado pelas necessidades da gente daqui da face da terra, às vezes nós precisamos muito de orientações da nossa liderança, de nos ajudar, nos instruir no que nós devemos fazer para ajudar não só o reino de Deus, através do ministério da igreja, não sei qual que é o ministério que você está congregando, mas ao mesmo tempo, você que tem um desejo de fazer parte da obra do Senhor, de ser um pescador de alma, de ser útil no reino de Deus, aproxima do seu líder, chega diante do seu pastor, apresenta para ele como discípulo e que ele vai te orientar no melhor para o reino de Deus e no melhor para a igreja. E durante esse processo vai surgindo o amadurecimento, o crescimento. E é isso que o Senhor trouxe ao meu coração hoje a respeito das lideranças, nos instruir como Deus agir na nossa vida, porque se às vezes a gente pegar a palavra de Deus e começar a ler, às vezes Deus dá um direcionamento, porque não é eu que vou fazer a obra, mas quem vai fazer é Deus. E a partir do momento que Deus fala que eu tenho que anunciar e falar a palavra de Deus, a obra do Senhor já está sendo anunciada, já está sendo feita. Mas a partir do momento que eu faço parte de um membro, de uma igreja, de uma dominação, eu tenho que ser fiel à doutrina daquela igreja. E para mim ser fiel à doutrina, eu preciso ser orientado e direcionado pela liderança que está ali. E às vezes a liderança, ela deixa a desejar de não trazer a gente mais para perto dentro do que ela está falando. Você entendeu? Convidar, às vezes a gente fica perdido nos afazeres do dia a dia, mas ali o pastor que está mais próximo da direção de Deus, para a igreja, para o ministério e para cada um das ovelhas que estão ali, porque Deus, ele é ordem e decência. Então, a partir do momento que Deus levanta um pastor, um líder, para ser pastor de ovelhas, ele já deu o direcionamento para que ele possa dividir os afazeres, para que ele possa orientar com sabedoria. E isso Deus deu ao dom ao pastor da igreja, aquela liderança que vai ser consagrada e ungida para esse serviço, para que possa nos instruir no que nós devemos fazer para ser útil no reino de Deus. E a bênção de Deus, ela vem sobre a vida a partir do momento que a nossa liderança, nosso pastor, nos instrui em algo que nós devemos fazer, até nos dá mais força no mundo espiritual, porque nós estamos sendo obedientes a uma liderança.
E essa liderança foi constituída por Deus. Então, que a partir do momento que nós somos instruídos dentro da palavra de Deus, orientado pela nossa liderança, pelo nosso pastor, a autoridade é maior. E o milagre, a mudança e o alcance da palavra de Deus também, ela vai com mais autoridade, com mais autonomia, porque nós estamos vindo debaixo da obediência de Deus e debaixo da obediência da nossa liderança. Por isso que é muito importante, pastores, líderes, trazer as suas ovelhas, seus liderados para mais próximos de vocês, e Deus instruir vocês através do chamado de vocês de líder, para nos instruir a fazer e implantar o reino de Deus aqui na terra. Que Deus abençoe e tenha um ótimo dia. Espero que essa mensagem possa ter trazido clareza, ou vocês possam ter entendido, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. E espero que o Espírito Santo, da mesma forma que ele está me mudando, me orientando através das minhas lideranças, também possa estar orientando vocês. E que Deus abençoe e tenha um ótimo dia aí.